Bom, pessoal, tudo certo? Tudo bem aí com vocês? Tá todo mundo com saúde? Deus abençoe todos, né? Todos nós. Então, a Prof vai ajudar vocês um pouquinho sobre a construção de matrizes que ela é fácil, mas de início, para a gente pegar assim, né, para entender como passar da forma algébrica ali, genérica, né, para os números, depois que pega o início ali é muito fácil, tá? Então, construção de matrizes, vamos lá? Esse é o material dessa semana, do dia 19, né, para entregar lá no dia 26, ok? Então, matrizes é toda a organização de números em forma de tabela. E essa tabela, a gente vai, né, o que mais vai importar aqui é a organização das linhas e das colunas nessa tabela. Então, matriz seria a representação numérica de um dado, de uma pesquisa, em forma de tabelas, ok? Bom, a matriz, ela sempre vai ter, então, esse formato M por N, aonde M representa a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas. Lembrando que M linhas é na horizontal, tá? E N coluna é na vertical, certo? Linha na horizontal, coluna na vertical, tá? Então, essa representação M por N vai ter assim, ó. Construa uma matriz 2 por 3. Então, 2 é o M e 3 é o N, ou seja, 2 por 3, 2 linhas por 3 colunas. Ou 4 por 5, daí é uma matriz enorme, né? Não vou pedir tanto, mas seria 4 linhas por 5 colunas. Ou uma matriz 1 por 3, uma linha por 3 colunas. Ou 3 por 1, 3 linhas por uma coluna, tá? Aonde tanto N quanto M vão pertencer ao natural, aos números naturais, tem que ser positivas no número de linha, né? Não existe linha negativa, né? Até a quantidade de linhas seriam números ordinais, né? Positivos. E sempre vai ter que ter linha e coluna, não pode ser nula, né? Por isso aquele asterístico ali. Toda matriz, vocês podem representar ela por colchetes, por parênteses, por barras, simples ou duplas. Mas a mais usada é colchete e parênteses, ok? Bom, então aqui tem exemplos de matriz, ó. Vamos lá. Essa primeira, matriz A, certo? Então, a minha matriz A, quantas linhas e quantas colunas? Então, ó, linha na horizontal, 2 linhas. Coluna na vertical, 3 colunas. Então, 2 por 3, né? Matriz B, 2 por 3 de novo, né? Só que ela botou a mesma matriz, né? E só que representando das 4 formas aí, as duas mais usadas, colchetes e parênteses. Bom, agora é aqui, ó, que vocês têm que prestar atenção. Construção de uma matriz, ela sempre vai ter essa representação ali, ó. O M e o N, né? A matriz M, M por N, aonde o M vai ter um númerozinho aqui, que é a quantidade de linhas, e o N vai ser a quantidade de colunas, tá bom? Então, esse aqui é uma forma genérica de toda matriz, vai começar assim. Quando eu peço quando eu não dou uma matriz pronta para vocês, eu preciso construir ela, eu vou começar sempre com essa. Sempre, sempre, sempre. A única coisa que pode mudar aqui é, em vez de eu colocar o A, se eu tô montando a matriz A, eu posso botar A aqui. Se eu tô montando a matriz B, eu posso botar o B no lugar. Se eu tô montando a matriz C, eu posso botar o C. Aqui ele botou matriz M, poderia ser o M aqui, né? Então, mas para não confundir com o M da linha, ele botou o A, tá? Mas aqui não importa a letra que vai aqui dentro, tá? E sim os numerozinhos aqui, ó. Porque sempre vão ser esses números. O que que indica esse número aqui, ó? Vocês estão vendo que o da frente é sempre 1? Por quê que é sempre 1? Porque ele indica que está na primeira linha. O da frente é a linha. Olha a segunda linha, sempre 2 na frente, porque o 2 é sempre a linha e é o primeiro número, né? Lá embaixo é porque é a M linhas, né? Quer dizer, infinitas. Então, daí aqui a terceira linha seria 3, tudo na frente. A31, A32, A33, A34, assim por diante. A quarta linha, A41, A42, A43, A44, ou seja, 4 sempre na frente. Agora, olhem a coluna, que é representada pelo N.
A coluna é o de trás, ó. Primeira coluna na vertical, segunda coluna na vertical, terceira coluna na vertical. E assim por diante, ou N vezes infinitamente, tá? E uma outra coisa, além de... Então, construir uma matriz sempre vai começar dessa. Sempre vai partir dessa. Sempre vai ter esse A11, A12, A13, A21, A22, A23. Claro que se eu pedir só uma linha, vai ter só esse de cima. Se eu pedir só uma coluna, vai ter só esse daqui. Se eu pedir 2 por 2, então não vai ter essa aqui, vai ter só A11, A12, A21, A22, né? Mas sempre vai ser nesse formato, tá? Bom, daí o que vocês têm que prestar mais atenção aqui? É isso aqui, ó. Certo? O que é isso aqui? O I vai me representar, porque eu vou ter que ter uma fórmula. E a fórmula sempre vai dizer para te substituir algum número no lugar do I e algum número no lugar do J. E aí ele vai te pedir para somar, para multiplicar, para dividir, para fazer ao quadrado, para multiplicar por 2, dobrar, triplicar. Então, sempre vai aparecer o I e o J. E aí, quem vai ser o valor do I? A linha. Os números da frente da linha, por isso que ele botou 1, 2, 3. Quem vai ser o J? 1, 2, 3 de novo. Certo? Mas você tem que cuidar, porque se ele quer o elemento A2, 3, o I vale 2 e o J vale 3. Se ele quer o elemento A45, ou seja, A4, 5, o I é 4 e o J é 5. Certo? Vamos continuar. Bom, agora sim. Aí ele tá te dizendo pra ti, ó, o A1 quer dizer que a posição é a primeira linha com a primeira coluna, né? Então, ele vai te indicar o A1, quer dizer que a posição onde ele se encontra, da onde tirar esses números. A32 está na terceira linha com a segunda coluna. A22 está na segunda linha com a segunda coluna, tá? Bom, daí aqui, ó, exemplo. Vamos lá. Quem é o elemento A1? Bom, A1, daí eu venho pra cá. Quem é o elemento A1? A1 tá na primeira linha com a primeira coluna. Se eu pedir o elemento A22, aonde tá o A22 aqui? A22, então é a segunda linha com a segunda coluna, então A22 é 4. Se eu quiser o elemento A23, A23 é o quê? Segunda linha com terceira coluna. Segunda linha com terceira coluna é o 3. É como se a gente estivesse numa sala de aula e cada carteira representasse um lugar, uma posição. Daí eu vou dizer assim, quem é que tá sentado lá na segunda linha, né? No caso, segunda linha com a primeira coluna, né? Então, seria a posição, o local onde aquele número tá, a posição em que ele se encontra, a localização dele, ok? Bom, daí aqui é construir uma matriz, ó. Daí eu dei um exemplo para vocês. Daí ele quer um formato 2 por 3, ou seja, quantas linhas? 2 linhas por 3 colunas, tá? Aí ele dá a fórmula, sempre vai ser esse formato aqui, ó. A e J, B e J, não importa essa letra aqui, pode ser qualquer letra do alfabeto. Mas o I e o J nunca muda, né? Porque o I tu vai tirar lá da linha e o J tu vai tirar a posição da coluna que ele está. Claro que daí aqui na frente pode ter número multiplicando, diminuindo, dividindo. A expressão com I e o J faz qualquer operação, mas o I e o J sempre vai estar presente, tá? Ele quer que tu construa a matriz. Vou começar daqui, ó. Se eu sei que ela é 2 por 3, eu preciso o quê? 2 linhas por 3 colunas, tá? Ó, daí eu vou aqui. Começo aqui, 2 linhas por 3 colunas, ó. Pode ver, ó, eu tenho 2 linhas e tenho 3 colunas, estão vendo, ó? 3 colunas, certo? Bom, daí, o que eu quero? Primeira linha com a primeira coluna, primeira linha com a segunda coluna, primeira linha com a terceira coluna, né? Segunda linha com a primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna, segunda linha com a terceira coluna. Então, o que indica aqui, ó? Então, isso aqui nunca muda. Como eu sei que é 2 por 3, então eu vou ter A1, A12, A13. Estão vendo que na frente é sempre 1? E o número de trás representa a coluna, ó, a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Né? Então, essa construção sempre vai ser, certo? Sempre vai ter esse formato. Se ele quisesse, por exemplo, 2 por 2, não teria esse número aqui, ó. Teria só assim, né? Se ele quisesse, então, 2 por 1, não teria esse formato. Teria só essas duas, né? E assim por diante. Daí, mas como é que eu
como é que eu consegui sair daqui e parei aqui? Essa aqui é a matriz resultante, ó. Né? Como é que eu cheguei nesse valor? Ué, usando a fórmula I mais J. Mas quem é o I, pro? Ah, o I é o número da frente, ó. É a linha. Quem é o J? É o número de trás, a coluna. Então, aqui, 1 mais 1, pode até fazer direto, gente. 1 mais 1, 1 mais 2, é isso que ele tá pedindo, ó. I mais J. 1 mais 3, 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3. Olha lá o resultado. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4, 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5. Fácil, né? E ficou, então, a minha matriz 2 por 3, ok? Bom, daí tem os tipos de matriz. Matriz linha quando tem só uma linha, matriz coluna quando tem só uma coluna na vertical, linha na horizontal. Matriz quadrado quando o número de linhas é igual ao número de colunas, ó, 3 por 3. Matriz retangular é a mais usada, né, que o número de linhas é diferente de número de colunas, no caso, 3 linhas por 4 colunas, ó. A matriz nula pode ter a quantidade de linhas e colunas que quiser, mas ela sempre tudo é 0. E a matriz identidade, a diagonal principal aqui é 1, ó. E ela tem que ser sempre de ordem quadrada. O que é ordem quadrada? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, mas a diagonal principal é tudo 1, né? O que é diagonal? Aqui, ó. Né? Diagonal principal é tudo 1 e os elementos demais são 0, tá? Bom, aí tem um outro exemplo, construir uma matriz 2 por 3, agora é I vezes o J. Bom, lembra do formato? A1, A12, A13, ó. Né? Então, aqui eu não botei a construção da matriz, né? Não botei naquela forma, mas é nesse formato aqui, ó. Tá? Nesse mesmo formato. Só que em vez de I mais J, que é essa fórmula, ele quer o quê? I vezes J. Então, daí tu vai fazer primeiro tu vai fazer essa construção, né? 2 por 3. Daí tu vai fazer 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, certo? E aí, voltando lá, como é vezes, né? Ela vai ter o quê? Ó, A1, 1 vezes 1. Pode fazer isso aqui, tá? Que é o teu cálculo, ou pode dar a resposta direto, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, ó. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E daí tu depois organiza na tabela. Tem que botar na tabela, tá? Os resultados. Senão não fica uma matriz. Se tu deixar só assim, ó, é uma matriz isso? Não. Agora sim é uma representação de matriz, tá? Daí as respostas é o A1, quanto que deu? 1, fica ali. O A1, 2, 2. O A1, 3, 3. Tem que colocar na posição certa, tá? O A2, 1, 2. O A2, 2, 4. O A2, 3, 6. Ok? Bom, aí os exercícios que a prova pede. Daí vale 5 pontos, um pontinho em cada questão. Olha que barbadinha, né? Então, vamos lá. 2 por 3 de novo. 2 por 2, 1 por 3, 4 por 1, 5 por 5, ou seja, aqui vai ter 2 linhas por 3 colunas, aqui 2 linhas por 2 colunas, aqui 1 linha por 3 colunas, aqui 4 linhas por 1 coluna, aqui 5 linhas por 5 colunas. E a fórmula tá aqui, ó, né? 2 vezes o I vezes o J, I mais 3 vezes o J. Daí, o que acontece aqui? Quem é esse I e esse J? Bom, tu vai tirar lá da matriz A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, né? A33, no caso, se for de ordem 3, né? Ok? Aí tu vai trocando o I e o J pelos elementos, tá? Bom, aí não esqueçam aqui, ó, 2 vezes o I, primeiro multiplica, 2 vezes o I e depois multiplica aqui, tá? Multiplica tudo direto. Aqui, ó, antes de somar, multiplica 3, triplica o J primeiro. Aqui dobra primeiro os dois para depois diminuir, tá? Aqui faz o ao quadrado primeiro para depois somar. E aqui nessa daqui, quando o I for igual a J, tu só vai botar 1, não vai fazer conta nenhuma. E quando o I for diferente do J, tu vai botar 0. Ó, desculpa. Quando o I for igual a J, tu vai botar 1. Quando o I for diferente do J, tu vai botar 0, sem fazer cálculo nenhum. Tá, prof, mas quando o I é igual a J? A1, A1, A22, A33, A44, A55, né? A diagonal principal. O I é igual a J, tu vai botar 1A. E o I diferente do J?
A12, A13, A21, A23, A31, A34 e assim por diante, né? É diferente, daí tu bota 0 no lugar. Depois que construir essas matrizes, então, tu tem que classificar, tá? Não esqueçam disso, se é quadrada, se é nula, se é identidade, se é retangular, ok? Se é linha, se é coluna. E não esqueçam, né? Sempre que pede para construir a matriz, tu tem que partir do que mesmo? Disso aqui, né? Sempre disso aqui, né? Que tá, primeiro tu vai ver a quantidade de linhas e colunas, conforme aqui a posição, tá? Parte sempre disso. Aí vê a fórmula, troca o I e o J por esses numerozinhos aqui, dependendo da posição que tu tá. E aí depois encontra a matriz. É isso que é pra fazer. Beijo da Pro, saudade.